Bom dia, mundo! Bem-vinda a mais um DDD, amiga. Como você está? Como você dormiu? Que bom mais uma vez ter a tua presença aqui no meu canal. Hoje nós começamos mais um dia, quinta-feira, e eu tô muito feliz de estar aqui com você. Essa semana não foi uma semana onde tá acabando a semana agora, quinta-feira, e não foi uma semana onde eu estive tão. Não que eu não estive proativa, mas eu senti que essa semana eu dei uma deslizada, sabe? Eu trabalhei muito final de semana e essa semana as coisas não estavam tão organizadas da forma que eu gosto de organizar. Inclusive, nem o meu planner eu escrevi essa semana e eu me sinto muito bagunçado quando essas coisas acontecem. E por incrível que pareça, muitas coisas na minha vida funcionaram de uma maneira mágica. Mesmo eu não tendo a organização, mas eu também perdi oportunidades por não estar na minha melhor forma. E o que isso tem a ver com tudo que eu vou falar no dia de hoje? Eu já quero que você pegue a sua Bíblia, abra em Marcos, capítulo 1, versículo 14. Muito bom dia para você que está aí com o seu cafezinho, que está me assistindo. Nós estamos crescendo todos os dias. Na verdade, nós temos os mesmos números de pessoas, mas a cada dia entra mais uma, mais duas. E para você que está entrando hoje, que bom que você está aqui. Se você não sabe o que é DDD, DDD é dose de decisão diária. Todos os dias eu trago um pouquinho daquilo que eu venho estudando durante anos para poder agregar na sua vida, para poder, sabe, ser um canal de coisa boa. Hoje nós estamos dispostos e assim tão, como é que é aquela palavra? Sensível. Nós estamos sensíveis e meu Deus, agora lascou. Como é que é a palavra? Sabe quando você tá vulnerável? Nós estamos tão vulneráveis a receber notícias más. É o tempo todo na televisão, é no celular, e aí notícias e coisas que você bota pra dentro da sua cabeça que não faz a menor diferença. E eu não quero ser mais uma pessoa, sabe? Eu preciso de 1% do seu dia que, nossa, tá sendo um pouquinho mais de 1%. O que é 1% do meu dia, Bia? 14, alguns minutinhos. E 14 minutos e alguns segundinhos. E tá sendo às vezes um pouquinho mais, uns 2 minutos a mais, mas eu tô me esforçando para poder pegar o meu conhecimento que eu tenho e botar dentro de um vídeo rapidinho, que a minha proposta aqui é ser a primeira voz que você escuta pela manhã. Eu já começo a minha manhã pensando em Deus. E durante esses 3, 4 dias, eu, por conta de uma correria muito doida de não ter horário para dormir, não ter horário para acordar, trabalhar até de madrugada, eu acordei e já fui direto para a rua e eu não gosto disso. Para mim, o meu dia perfeito começa quando eu acordo e aí eu arrumo a minha cama, eu tomo as minhas vitaminas, faço meu vácuo, escovo meus dentes já que eu raspo a minha língua, faço meu café. Enquanto eu tô no meu café, eu já vou organizando o meu cantinho, que é aqui onde eu tô sentada conversando com você, do meu devocional. E aí eu começo o dia conversando com Deus e eu vou falar um negócio pra você. Não existe coisa melhor no mundo. Isso que você está fazendo agora, não existe coisa melhor no mundo do que você está fazendo agora, que é acordar já escutando a voz do Senhor, porque durante o dia nós vamos ter interferências e vamos ficar vulneráveis a coisas más. E aquela casa que ela é construída sobre uma rocha, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir qualquer tipo de provação que ela não vai ser derrubada. Então o DDD ele surgiu justamente por isso, para ser a primeira voz da sua manhã e para que eu possa trazer algo novo para sua vida. Ontem eu tive uma reunião, na verdade ontem eu passei o dia com pessoas muito importantes mesmo, sabe? Pessoas com uma riqueza monetária absurda, absurda, que eu nunca tinha passado na minha vida. Pessoas assim, donas de frota de navio, pra você ter ideia. Uma galera com poder aquisitivo bem forte. E pessoas com uma calma, uma postura, sabe, muito diferente daquilo que a mídia entrega pra gente, que rico é isso, rico é aquilo, com uma postura, com uma calma, com uma paciência, com um discernimento de que tudo é tempo, sabe? E eu olho essas pessoas e eu me inspiro tanto, porque você tá aqui nessa terra e se ninguém nunca te disse isso, eu digo, você tá aqui para você ter abundância. E uma vida em abundância em
todos os níveis. No seu nível de saúde, saúde mental, seu nível estético, de trabalho, de meta social, a sua família, o teu casamento. Bia, mas eu não sou casada, eu não tenho família. Então, que bom que você está aqui. Vamos começar a construir essa casa na rocha, para que qualquer tempestade que venha você não vá nem bombear para cá, nem para lá. Olha só, eu falando demais novamente. Vamos de novo focar aqui. Eu quero que você pegue a sua Bíblia de papel. O pessoal que tá aqui no meu devocional já sabe a importância da Bíblia de papel, mas eu quero falar pra você que é a primeira vez que você tá me assistindo. Comenta aqui embaixo qual é o horário que você tá assistindo esse vídeo. Comenta o que você tá achando. Curte, compartilha se o seu coração assim permitir e se inscreve no canal, que é muito, muito importante. Todos os dias eu tô aqui às 5 da manhã. Vai bater 5 da manhã, eu vou te mandar uma notificação aí no seu celular falando: olha, a Beatriz lançou mais um DDD. Aí eu escrevo DDD de hoje. E aí, bem-vindo ao DDD de hoje. Mas as pessoas que estão aqui já sabem. Mas para você que é nova, eu prezo muito por pegarmos a Bíblia de papel para termos algo físico, palpável e pronto ao nosso coração, sabe? E é muito importante, muito importante. Eu amo a minha Bíblia, eu faço anotações, inclusive o versículo e o capítulo de hoje eu já tinha lido anteriormente, não aqui no DDD, mas em algum momento nos meus devocionais da manhã eu já tinha lido, que tá até grifado de rosa. Mas Bia, é a primeira vez que eu pego a minha Bíblia, como eu faço? Fechou, vamos lá. Primeiras páginas de qualquer Bíblia que seja, vai ter essa página aqui, ó. Vou te mostrar. Essa daqui. Que está escrito Índice dos livros e número de capítulos. Hoje nós vamos ler Novo Testamento. É o segundo livro do Novo Testamento. É Mateus, Marcos. Na minha tem escrito assim, Marcos, aí tem abreviação, que é MC, página 39 e capítulos 16. Tem 16 capítulos. Aí você vai lá na página certinho e abre em Marcos. Capítulos são os números maiores e versículos são os números menores. Ó, isso aqui é um versículo, tá vendo? E hoje nós vamos ler versículo 14 em diante. O tema do DDD de hoje é tempo. Mas vamos ler. Vocação dos primeiros apóstolos. Às vezes, pode acontecer da sua Bíblia ter uma linguagem diferente da minha, mas não se preocupa, tudo sempre será do mesmo contexto, sempre, a história inteira é do mesmo contexto. Vamos focar aqui. Marcos, capítulo 1, versículo 14. E, depois que João foi entregue à prisão, Jesus veio para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependo-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pecadores de homens. Deixando logo as suas redes, o seguiram. 19. E passando dali um pouco mais diante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes, e logo o chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, foram após ele. A história de Jesus, ela é contada de diferentes ângulos dentro da Bíblia. Ângulo de Mateus, ângulo de Marcos, João, Pedro, várias maneiras. E por que eu queria destacar hoje no DDD esses versículos em específico? Principalmente o 15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Eu estava, ano passado, querendo organizar o meu ano de 2026 e eu ainda tinha muitas pendências em 2025 para resolver. Só que eu tava com aquilo na cabeça de, meu Deus, eu preciso organizar o meu tempo, eu preciso organizar o meu tempo. E tava começando a chegar ali finalzinho de ano, e a gente na empresa não tava mais fechando contrato nenhum. E eu comecei a ficar preocupada, porque eu vou casar, eu vou me mudar. Até então eu moro numa casa à parte da casa dos meus pais, porém a casa dos meus pais é à frente e a minha casa é atrás.
e eu vou casar, e aí vem mais preocupações, tudo. E aí eu falei assim, nossa Deus, mas não adianta nada eu fazer alguma coisa agora, né? Porque, poxa, já estamos no final do ano, já estamos, agora mesmo, nós estamos no final do mês. Poxa, mas... E aí eu recebi uma mensagem muito forte de Deus. O seguinte, que realmente Deus falou comigo. Que Deus não é Deus de calendário. Deus nunca foi. Deus nunca foi Deus de calendário. Ele poderia, durante muito tempo, ter chamado o Pedro, Tiago, o André, João, para andar com ele. Mas houve um tempo para tudo. E existe um propósito e para tudo embaixo do céu. E por que eu digo isso para você? Porque o DDD de hoje, a nossa decisão de hoje, é nós entregarmos a nossa confiança completamente em Deus. Isso é muito difícil, pelo menos para mim. Tem sido algo cada vez mais corriqueiro, esse start na minha vida, porque eu sempre falo aqui no DDD, nós vivemos 90% do nosso tempo pairando, fazendo as mesmas coisas de sempre, escutando as mesmas coisas de sempre, convivendo com as mesmas pessoas de sempre, e é muito pouco tempo, apesar dessa expressão estar errada, mas é muito pouco tempo, o momento que nós estamos sãos da cabeça, que nós paramos, botamos nossos pés no chão e falamos assim, peraí, deixa eu pensar mais um pouquinho sobre isso aqui. E o resultado é o que nós mais aclamamos. Mas o processo é aquilo que mais repudiamos, entende? O processo de você planejar, o processo de você se preparar, o processo de, poxa, eu vou falar pelo menos da minha área. O processo de eu amo gravar. Eu sou uma pessoa que dentro da minha empresa, eu amo gravar. Cara, me entrega o microfone, ou você me grava, ou eu gravo. Os dois pra mim tá maravilhoso. Só que, cara, edição é um negócio. Tanto que eu vim pra cá pro YouTube e o máximo que eu faço é pegar, jogar dois filtros, que eu gosto de um filtrozinho, eu gosto de um negócio um pouco mais assim, e aí eu escrevo a descrição, eu escrevo o negócio, eu faço a thumb, beleza. Mas edição é uma coisa que, olha, pega ali pra mim. Mas eu não tenho resultado sem edição. Eu quero muito resultado. Quais são os preços que eu tenho que pagar hoje para poder fazer a minha parte para que o tempo de Deus venha? Eu tenho um caderninho que é esse daqui, ó. E ele é todo pautado, ó. E geralmente esse caderninho é onde eu escrevo os meus devocionais. Olha só os meus devocionais. Todos escritinhos com data. Agora eu tô fazendo a quarentena, então é que dia tal, quarentena dia tal. E, inclusive, o que eu escrevi no meu devocional sobre isso foi: o mover de Deus é rápido. Não existe atraso, existe preparo. Aí eu escrevi como se fosse uma oração. Me prepara, Deus, porque eu entendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti. Jesus tinha tanta coisa a fazer. Ele tinha tantas pessoas a curar, ele tinha um propósito estratosférico. Caramba, salvou a humanidade. E ele teve que pagar o processo, sabe? Eu acredito que quando Jesus curava alguém, ele sentia uma paz, uma alegria, algo tão grandioso. E o que estava esperando por ele é tão forte, que foi a crucificação. Mas ele fez isso uma vez para colher um resultado literalmente eterno. O que você precisa fazer hoje na sua vida para que os resultados sejam eternos? O que você precisa fazer hoje e que forma você precisa falar consigo mesmo para acalmar o seu coração e entender que existe um tempo para tudo? Na Bíblia fala que Jesus estava caminhando e chamou os pescadores para serem pescadores de homens. Aquele era o propósito. O galardão deles no céu estratosférico. Mas houve um processo. O que você precisa fazer hoje? Que decisão você precisa tomar hoje para que o tempo de Deus seja cumprido na sua vida da melhor forma possível? E eu sei qual é a decisão que eu tenho que tomar hoje. A decisão que eu tenho que tomar hoje é confiar no tempo de Deus e fazer a minha parte com maior excelência que eu conseguir. E é isso. Eu acredito que seja isso.
Se Jesus falou com você, se você se sentiu tocada por alguma palavra minha hoje, eu espero que você comente aqui embaixo. Eu tô muito feliz que você está aqui comigo hoje. Muito obrigada. Acredito que seja isso. Um beijo e tchau.